Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos, eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam, a roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Acho filming nga. Filming nga. Ubus mo kasi ha. Donc bateau et bozomona, bateau et bozomona oyo. La chemise à bango ebebate des siècles et des siècles. Baza kokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et nzamba frappa bango, batikala boye. Bakoma ba statue. Mais baza kokufa te, baza pe kokauka te, mapapa na bango ebebate, ba chemise à bango ebebate. Ces gens que vous voyez ici en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et le Seigneur les a frappés comme ça. Ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux. Et ils ne sont ni secs ni morts. Et sa gente que estão aqui cometeram uma abominação de Senhor. Vejam vocês contra a grandeza de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos. As camisas são as mesmas. A roupa está a mesma. E eles estão aqui. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus, e Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua, não estão nem secos, nem mortos. Eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam, a roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Acho que filming nga. Filming nga. Ubus mo kasi ha. Donc bateau et bozomona, bateau et bozomona oyo. La chemise à bango ebebate des siècles et des siècles. Baza kokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et nzamba frappa bango, batikala boye. Bakoma ba statue. Mais baza kokufa te, baza pe kokauka te, mapapa na bango ebebate, ba chemise à bango ebebate. Ces gens que vous voyez ici en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et le Seigneur les a frappés comme ça.
Ils sont restés comme des statues. Leurs chemises est sur eux et ils ne sont ni secs ni morts. Essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de opção. Vejam vocês para a cabeça de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos, as camisas são as mesmas, a roupa está a mesma e eles estão aqui.